Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal das Primas. Nessa semana, nós atingimos 75% da meta de enclausurado. No vídeo de hoje, a gente vai comentar um pouco e já estamos nos encaminhando para o final. Antes de começar, como sempre, não esqueçam de verificar se vocês são inscritos no canal, deixar o like, ativar as notificações e manda nosso canal para mais gente, chama mais gente para participar. Da próxima leitura, que está confirmada em julho, vai ser Rei Lear, de Shakespeare, dando continuidade ao nosso projeto. O link do Telegram já está criado, as informações vão estar aqui na descrição do vídeo. Oi, meninas! Olá, Bom dia, tudo bom? tudo bem com vocês? Hoje é o nosso Tudo dia de jóia. conversar um pouquinho mais sobre gado e a Nani tem uma notícia para dar. O que aconteceu essa semana? Nós temos 2 aniversários importantes na literatura e um deles é do autor do livro que estamos lendo. Não foi combinado, mas até parece que foi. Um beijo, Ian, aqui, antes você estiver assistindo. E também aniversário dele foi no dia 21, assim como do Machado de Assis. E nós não temos ainda nenhuma programação para Machado de Assis, mas vocês que conhecem o canal e fazem parte da literatura, com certeza já devem ter lido alguma coisa ou têm vontade de ler. E eu acho que todas as primas aqui incentivam a leitura de qualquer obra do Machado de Assis, que ele simplesmente é demais. O Machado é daquelas leituras obrigatórias do colégio que valem a pena. Então, se você estiver no colégio e receber ele, pode sorrir, porque ele não é que nem o José de Alencar, que é um chato. Já vamos botar polêmica aqui. E há quem diga que o Essa de Queiroz também, né? É um chato. Mas vamos poupar os nomes aqui para não fazer acusações. Mas então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os capítulos 11 ao 15, e daí no último vídeo só faltam mais 5 capítulos e a gente encerra essa leitura conjunta. Parece que tem bastante coisa para falar hoje, tem muita polêmica, talvez um pouquinho. Já deu para perceber que o autor é um pouco polêmico, né, quando trata de alguns assuntos assim modernos, né, contemporâneos, e a impressão que eu tenho, ao menos, e eu acho que as primas também tiveram, é que ele sempre tem alguma coisa para deixar ali não necessariamente a opinião dele, mas uma sementinha para fazer você pensar em alguma coisa do mundo contemporâneo, o que acontece, o que a gente vive hoje em dia. Ele gosta de colocar lenha na fogueira. Mas eu acho que vamos começar do começo. Vamos. A gente estava, semana passada, a gente acabou bem quando tinha acontecido o assassinato, né? Foi isso, né? E agora a gente vai ver os desdobramentos, como é que começa aquela tensão, se vão pegar ou não vão pegar, o crime perfeito. E eu tava vendo semana passada, eu disse, olha, eu me lembro que eu comentei com vocês, caras só vão se safar por acaso, assim, porque são uns trapalhões, né? Tipo assim, o primeiro resolvem do nada virar assassinos. Então, o Cláudio, que é o tio, o Claude, ele parece bem certeza do que ele fez, tá? Bem faceiro de ter feito o que fez. A mãe parece sentir um pouquinho de remorso, mas agora a gente dando continuidade à leitura, vai chegar ao cúmulo, que é o capítulo 15, que é esse super polêmico. Talvez ela não se sinta uma assassina, mas antes de começar as polêmicas, vamos nos lembrar que a gente estava em 2016, quando escreveram esse livro, antes da pandemia. Não é considerada a grande obra-prima do autor. Ele usa muito como palco para diversos novos, assim, assuntos novos, não, da atualidade, pautas atuais, que continuam até hoje bem atuais, né? A discussão de gênero que vem no capítulo 15 é bem atual, mas foi de 2016, e aí entra uma outra polêmica, não sei se a gente aborda agora ou depois, de que será que é a opinião do autor ou será que ele só está plantando a sementinha da discórdia para a gente começar a discutir mais? Mas vamos começar pelo 10. 11, né? 11. Pelo 11. Eu achei legal, assim, quando começou o 11, né? Que já jogou tudo na nossa cara, né? Como a Malu disse, o 10 terminou ali com o acontecimento, mas assim, bem ali, né, no ápice. E aí o 11 já começou descrevendo toda a cena do crime, né, antes de explicar mesmo, assim, como encontraram e tudo mais, já começou a falar o que estava no carro, o que eles deixaram, o que não deixaram, a questão da luva, né, para não ter digitais. Então, assim, essa parte bem maquinada, né, calculada do irmão, né, que foi quem fez mais isso, e dizendo que de fato a polícia encontrou e que estava morto, né, não tinha mais
salvação. Mais pra frente ele explicou, mas ali foi só pra gente, né, a confirmação de que realmente ele morreu, foi tudo conforme planejado, e aí depois a gente fica sabendo, né, como ele saiu de carro e tudo mais, até um pouco engraçadinho nessa parte da descrição, mais pra frente. E aí ele já faz né, assim, uma primeira suposição de que a polícia não tem efetivo suficiente e nem tá afim. Se tiver uma primeira solução ali, ela vai acatar aquela, porque já é um caso a menos para resolver, né? Eles não vão ficar querendo catar pelo em ovo, né? O que vocês acharam desse início? Eu achei bem, assim, achei interessante que calhou de, ela foi lá receber a polícia, né, e aí ela estava toda, assim, meio preocupada, e aí quando ela recebeu a notícia que eles falaram que estavam pensando em suicídio, já deu, né, uma aliviada ali, mas a preocupação ali parece que ficou nela e ela ficou meio transtornada, nem saber que ele tinha realmente morrido, ou seja, do planejamento até a ação. Aí a gente vê a transformação dela ali com aquela preocupação, mas não necessariamente era uma preocupação com ele em si, né, que ele morreu, mas o fato dela estar com aquele medo ainda de ser pega, né. Então quando ela vai lá acordar o Claude lá e fala, ele morreu, então ela tá ali, todos os personagens aqui me parecem bem fúteis, assim, a futilidade de todos eles, né. É claro que o Claude lá aparece mais como aquele cara idiota, que tanto que o Feto toda hora fala, a mãe, até quando ela pergunta e faz uma pergunta, ele vive chamando ele e fala assim, pô, mas esse cara, será que ele não percebe que ele é idiota, né? E a gente já acompanhou até aqui o nosso narrador Feto aí, tem essa opinião e realmente ele fica até falando, será que minha mãe ainda não percebeu que ele é tão idiota assim? Então eu acho que pelos personagens ele tenta passar um pouquinho essa futilidade dos personagens, tentando ali agir para uma coisa meio fútil ali, o que eles queriam? Matar o irmão, né, no caso, e o ex-marido, para quê? Para ficar com a herança e ter uma casa, e ela tá lá com uma barriga e não tá nem pensando nisso, pelo olhar do Feto, porque daí depois ele fala que ela não tem nem preparação, nem roupinhas, nem nada, né? Então achei que a minha impressão, assim, até agora, e daí lendo esses capítulos quase perto do fim, que bem assim, ele quer mostrar bem uma certa futilidade das coisas, ali, um crime, um negócio acabou virando uma coisa, entendeu, fútil ali para eles, né? E daí nisso ele puxa, que nem a gente falou, várias coisinhas, temas assim que fazem a gente pensar em alguma coisa. Mas eu achei interessante o jeito que ele coloca, né? É bem peculiar, bem diferente assim do que eu na verdade esperava, assim, não esperava, esperava que já conhecendo outras obras dele, que fosse alguma coisa assim, mais que faz a gente pensar, mas eu acho que ele faz ele faz muito bem essa escrita que deixa umas sementinhas, assim, que a Malu perguntou, mas aí agora a gente discute, conta um pouquinho mais dos capítulos e daí vê quais são as sementinhas que ele pode ter plantado aí pra gente. Vamos começar do começo, gente, do começo. No capítulo 11 ela ainda não estava arrependida. Eu achei que ela se deu, assim, super... A polícia chegou e ela estava super tranquila com a notícia, e inclusive deu umas informações porque ela achou, eles já vão descobrir mesmo que a gente está junto. Aí já falou que o Claude estava lá em cima, também não sei se foi para já envolver ele na história, né, que ela estava com esse receio antes, né, de sobrar só para ela. Então ela já falou que, não, ela estava morando com o irmão, ele tinha ido lá, estava muito chateado, mas ele já estava em outro relacionamento. Quando a campanha tocou e ela desceu, ela se resolveu super bem e falou que ele estava lá, e eles ficaram de voltar para falar com o Claude, né? Malu, você que está relendo, você achou alguma coisa? Tu sabe que eu não me lembrava desse detalhe ali. Eu estava ansiosa para ler, porque eu não me lembrava se ele tirava o corpo fora ou não, sabe? Se aquilo que ela estava desconfiada na meta passada, de que ele poderia estar fazendo um duplo golpe para cima dela e para cima, né, para tipo ela ficar de assassina. Então assim, porque eu me lembrava que ele tinha pensado mais a coisa, sabe? Que ele tinha puxado mais nesses detalhes, assim. Mas eu não me lembrava se ele jogava ou não a culpa para cima dela. Então para mim também foi uma surpresa, digamos, que ela
conseguiu logo envolver ele no assassinato, assim, tipo, se acontecer, a polícia sabe que os dois estavam tendo um caso. Então, provavelmente, se pegarem ela, pegam ele, né? Dificilmente ele vai conseguir dizer, não, eu tava tendo um caso com ela, mas eu não sabia que ela queria matar o marido, meu irmão. E aí quando chega no capítulo 12, ela já começa a chinelhar ele, né? Dizer que ele tinha inveja do irmão e tal. Realmente eram dois. Uma coisa que a gente conversou, acho um pouco, que eram dois irmãos muito diferentes. Sim. Uma coisa que Desculpa. que é incompreensível pra mim é assim, ó, tu ser criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, e um gostar de livros e outro não. Isso é uma boa discussão. Acontece por aí. Eu achei isso também, que no capítulo 12, né, agora, ela ficou muito. Não senti arrependida ainda, mas eu achei que foi o baque da notícia, né? Porque não posso falar por conta própria, né? Mas assim, uma coisa é você planejar matar alguém depois que morreu, e aí, né, veio aquilo, nossa, a gente realmente fez isso, né? Além disso, o assassino, ele morreu, não tem mais volta. Será que eu odiava ele tanto assim, né? Será que eu queria fazer isso? Ela ficou muito nisso, e aí eu acho que nessa coisa de sentimentos, e tem algum capítulo que fala, que o feto fala, né? O marido morreu, ela tá grávida, no fim de uma gravidez, tá cansada, sem dormir, bêbada, né? Toda zoada. Então, assim, ela tá com aqueles pensamentos ali, toda confusa, e aí ela conta em quem tá ali, né? Que é o Claude. Aí ela fala: você não presta de nada, você é um péssimo irmão. E realmente eu também fiquei assim, ele é irmão, já planejou matar e, tipo, tá super de boa, né? Tipo, deu certo, o plano era esse e conseguimos. E vai dar tudo certo, ninguém vai desconfiar de nada. Ela bem atrapalhada, né? Que eu acho que ela tem essa questão da gravidez e tal, que o match sexual, assim, que tem deles, assim, eles têm uma coisa sexual bem forte, que ela no marido, né? Parece que com o marido era tudo. Ela realmente foi um homem que ela amou, e eles têm uma super atração. E aquele negócio que a gente estava falando no capítulo passado, que é super importante também. Mas eu acho que ela chega a se arrepender, apesar de ela achar que tudo bem ali quando chega a polícia. Eu acho que agora, nessa meta de agora, ela mostra um pouco de arrependimento, até porque dá para se resolver as coisas de outra forma que não um assassinato, né? Então, e eu acho legal que na narração da história, nas coisas, ele vai colocando algumas coisas algumas coisas que eu percebi assim quando ele tá olhando o celular dele e aí ele fala que a máscara é sem expressão enquanto ele tá olhando. Eu sinto que ele faz várias críticas assim, por exemplo, a sociedade hoje só vive com o celular na cara, né, sem expressão e não sei o que. Então, pequenas coisas que estão ali no meio das frases que se a gente lê, às vezes talvez até uma releitura, a gente pega muito mais referência do que na primeira leitura. São coisas pequenininhas e que vão passando ali, mas o enredo tá lá, né? Tá levando a gente sim, para um caminho, mas ele vai colocando essas pedrinhas assim no caminho. Eu também senti a mesma coisa. Eu não sei nem se ela estava muito preocupada porque ele morreu em si, mas sim talvez mais pelo fato da possibilidade dela ser incriminada, né? E aí ela querer levar junto o amante para não sofrer as consequências sozinha. E aí não sei se isso era o capítulo 12, né? Quando ela tem lá a discussão com ele, que vai falar tudo, e daí ela acaba com as coisas. E depois no próximo, acho que é quando a suposta amante namorada do ex-marido chega, né? Para visitá-los, já é no 13, no 14. Não? O 14? No 14. Então eu pulei um aí. Mas só pra gente não ser muito puritano, né, Malu? Desde o capítulo 11, antes da polícia tocar a campainha, eles já fizeram sexo. E o capítulo sim. 12 é praticamente só isso, mesmo ela se arrependendo. E aí eu fiquei pensando nisso, da atração deles, Malu. Fala a sua opinião, você que fala sobre isso. Tô brincando. Não, mas porque eu achei que além da atração, em algum capítulo mais pra frente, porque todos esses capítulos têm sexo, do 11 ao 15, né? Eu notei isso, é a maior parte, né, dessa meta. E tem uma parte que, claro, a gente tá vendo, né, a opinião, visão do feto, mas que parece um pouco que é um pouco de uma atração que ela não controla, né, assim, mas ela nem gosta muito dele, né, como se ele manipulasse ela com isso. Não sei se vocês ficaram com essa sensação também. E o feto fala que é o contrário, né, que ela manipula ele, mas eu acho que isso que ela... Eu acho que o que mais pega pra ela é isso porque assim, eles não têm tantas coisas em comum, ela, cunhado, né? Pelo jeito, até geralmente até ela escolheu pra casar o irmão, né? A gente não sabe a história prévia dele, mas ela parece admirar essa coisa de outro ser escritor e tal.
e não tem nenhuma outra coisa, assim, que ela mostre que admira no cunhado. E eu acho que tem essa coisa da tensão, assim, dessa atração enorme e o negócio de fazer o proibido, né? Tu viu? Eles acabaram de assassinar Uhum. e aí eles estão na cama. Então, assim, isso a gente vê muito, principalmente eu acho que a gente vê bastante em filme, assim. Geralmente, o risco, às vezes, existe essa tara aí da pessoa fazer uma malvadeza e juntar isso com sexo e tá naquela loucura, às vezes droga, às vezes não tá num estado normal e ter mais tesão ainda por ser o proibido, por ser... Porque, é bizarro, né? Os caras acabam de matar o irmão e ela grávida, assim, é tudo meio bizarro, assim, mas eles sim, isso aí às vezes dá liga, né? Aquela coisa meio, como é que tem aquele casal que mata e vai e tem relações, e casal de assassinos, assim, famosos da literatura. Também já teve vários filmes. Daqui a Eu só pouco lembro do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Mr. e Mrs. Smith. Não, tem até um filme famoso. Bonnie Já é and bem antigo. Clyde. Bonnie and Clyde. E tem aquele Assassinos por Bonnie and Natureza, que também foi um filme bem. É. Depois a gente coloca aqui as referências, mas Assassinos por Natureza também é um filme que também é mais ou menos isso, retrata isso, a questão de serem assassinos e até essa questão tudo meio bizarro, meio maluco, não ter porquê nem nada. E me lembrou do que tem no Netflix, tem aquele Black Mirror, a questão de ser tudo meio maluco, assim, e ter ligado algumas coisas assim, coisa moderna e tal, que a gente tem hoje em dia contemporâneo. Mas, assim, é bem bizarro, é muito bizarro. Então, se você assiste algum episódio, tanto agora já tem, acho que uma série nova, coisa novo. Temporada nova. Uma temporada nova. Mas eu lembro que eu ainda não assistia a passada, mas eram coisas bem bizarras, mas que faziam a gente pensar. E quando eu tava realmente lendo o livro, eu lembrei do seriado. Eu falei assim, se encaixaria, poderia ser um tema para um episódio dele. E aí depois, antes da poeta da coruja chegar, o feto fica, né? O que eu posso fazer para resolver isso, né? Já tô sem pai e como é que eu posso fazer uma coisa? Aí eu, na minha cabeça, inicialmente lendo, eu pensei, ele vai nascer ele vai nascer, ele vai se fazer nascer pra, né, sei lá, mudar as coisas. E não, é o contrário, ele fala, eu vou me matar, vou pegar esse cordão umbilical, dar 3 voltas, e aí ele critica, né, o cérebro, que ele fala que quando você tenta fazer uma coisa, né, o seu cérebro acorda e te impede de fazer, né, você não consegue se matar, assim, vou tampar a respiração e vou me matar, né, não dá. E aí ele não consegue, aí o Claude começa a ler as notícias nessa hora e tal, e aí ele começa a refletir que realmente, né, ele não consegue se matar e a mãe dele nunca nem levou ele numa lojinha, ele não tem nenhuma preparação para a chegada dele, não tem um móvel, não tem uma roupinha, coitado. Eu não sei nem se ela lembra que ele tá ali, né? Porque até na cena de sexo ele fica descrevendo, né, todas as posições e que pra ele tá muito incômodo. É muito engraçado essa parte, porque é o que a Malu falou, né, gente? Não leiam isso se você estiver grávida com medo de fazer sexo, né? Porque se você souber o que o bichinho bebê sofre. sente aí, né? Sim, aí tu vai estar ali no bem bom pensando, mas o meu filho deve estar. Não, ele não está pensando, ele não tem cérebro. É bem interessante isso. Eu tinha até. Daí lembrou do Hamlet, né? Quando ele faz. Que tem gente que discute se ele chega a pensar em suicídio ou não, né? Ele se questiona lá, to be or not. Sim. Então aí eu falei, então é daí ele fez mais uma referência ao Hamlet. Quando o feto tenta se matar. O Hamlet tem aquela questão, né? Que ele não pode se matar porque ele iria para o inferno e daí não é o que ele quer, né? Então ele fica se questionando no To Be or Not To Be, em outras partes também, né? Uhum. E ele também tem aquela coisa que ele quer despachar o tio pro inferno. Ele não quer matar em qualquer momento o tio. Não ia adiantar nada, né? Se ele se matasse primeiro. E aqui ele não tem tanto essa questão religiosa, ele não se mata, e ele traz a questão de autodefesa mesmo. Pelo que ele coloca, o ser humano não é feito para se matar, né? A gente tem... Nosso instinto não é instinto de suicídio, nosso instinto é de se autoproteger, de autoproteção. Sim. Mas a gente pode ir para quando chega a mocinha? Fiquei chocada. Podemos. Por essa eu não esperava por essa revelação. Eu tinha suspeitado, lembra que eu falei que ela devia ser uma corretora, alguma coisa? Mas depois eu comprei a história. Depois que eu fiquei admirada do poeta, mas aceitei.
Então daí a gente descobre que a suposta namorada dele, né, do poeta, morreu. Não era namorada dele, né, ela era só uma assistente, né, aluna dele. E ele, que na verdade, ele a levou lá na casa tudo para fazer ciúmes, para tentar, né, fazer ciúme na ex-mulher, nem era ex-mulher, eles estavam temporariamente separados, mas era para provocar. Ela mesma conta tudo isso daí, que ela não entende por que ele teria se matado, porque ele estava empolgado, ele estava feliz com o resultado do trabalho dele, que ele ia ter até ia alguns eventos e tal, que ele ia participar e estava empolgado, e ela não entende o porquê que ele teria de se suicidar, e também que era mentira, que ela na verdade não era namorada dele, e ele só queria ele queria que ela fizesse ciúmes porque ele gostava muito da mulher e queria ter ela de volta. Então foi uma cartada dele ali para tentar reverter a situação. Mas a forma que ela fez foi maravilhoso, né? Que ela chegou, nada disso, ela chegou triste, mas o tempo todo falando, desculpa, eu não quero tirar o lugar de vocês que devem estar arrasados, mas eu tô triste também. Fui lá para pedir para levar 50 poetas para fazer uma homenagem para eles, né? Não, ele nem ia gostar, né? 50 poetas é muita gente, ele é um poeta, ele não gosta assim tanto de gente, né? E aí ela faz toda uma coisa, e eles dois ficam lá, né? Claude acolhe muito ela, nessa parte eu fiquei meio assim, e a Trude deixa, né? E eles descem pra cozinha e ela fica, né? Manda ele te preparar um sanduíche, sendo que nem tem pão, nem tem recheio, ele nem sabe fazer nada. Depois ela fala, uma bebida. Aí eu fiquei, nossa, vão envenenar ela também, né? Daqui a pouco. Sabe que eu já fiquei desconfiada. Eu fiquei pensando, será que ele vai querer começar a dar em cima dela? Entendeu? Viu que ela era agora ainda sem o irmão no caminho, é mais uma ali que tá na mira dele. Foi assim, me veio alguma coisa na cabeça sobre isso. Eu pensei, a Trude ainda tá incentivando, né? Que aí ela não quer ficar com ele também, ela já se livra logo dele. E eles estavam bem, eles tinham que limpar a cozinha, né? Agora tá essa tensão, eles ainda não limparam, ainda não se livraram de todas as provas do crime. Fora que daqui a pouco alguma parte do veneno entra em alguma outra comida e aí serve para ela e aí dá. Então fica toda aquela tensão, né? Se vai acontecer alguma coisa. Mas eu achei muito legal que ela, quando a Trude fala que, ele imagina, claro que ele queria se matar, ele estava com problemas financeiros, um filho indesejado e não sei o que. Ele não, nada disso. Querendo tirar a mulher de casa dele. Ele não queria te tirar de casa, ele jamais te tiraria de casa. Ele quer que tu fique com o filho dele. Então, meio que ele estava pensando no filho, né? E a forma como ele constrói o personagem do pai, né? Primeiro, o pai é um bonzinho, queridinho. Aí depois a gente vê, não, o pai era bem esperto, sabia que ela estava tendo um amante, que etc e tal. Aí agora o pai, praticamente um mártir, que sabia que ela estava com um amante e tal, mas mesmo assim queria estar com ela e queria estar com o filho, queria prover uma casa legal para eles e tal. Então, assim, a gente o pai vai crescendo e sobe e desce, naquela coisa de ser um super santo. Sim. É porque a gente foi trocando de ponto de vista, né, sobre ele ao longo da narrativa. Exato. Achei bem legal também. E essa parte, né, eu tinha esquecido, essa parte a Trude tentando, né, dar ordem, ser mandona lá com o Claude para ele arrumar as coisas, falando onde estava a bolsa, para ele limpar, e aí a mulher chegou bem na hora, né? Eu fiquei também meio tensa de se ia ter veneno, se ela ia achar alguma coisa, mas foi mais ainda, né, porque foi o plot total, ela se fazendo ali de boazinha, a Trude botando todos os, né, tudo na mesa, né? Basicamente, ela entregou o plano, disse todos os motivos por que ele teria se matado, as contas que ele estava devendo, e ela disse, não, ele estava indo pagar essa conta, ele ia fazer um trabalho hoje, ele estava super bem sucedido, cheio de planos, ele inclusive te amava, eu não sou amante, ou seja, detonou tudo, né? Tudo. E a gente vê como ele era mesmo um cara legal, adorado pelos alunos e tal. E essa coisa que ele falou, né, que as pessoas se escondem atrás dos digitais. E aí ele traz todo um exército diferente das pessoas que gostam de literatura, que são poetas, que gostam dessa coisa de contação de histórias, de declamação de poesias, que querem resgatar um pouco, que eu acho que é uma coisa que falta muito. Gente, assim, no dia a dia eu vejo como é ruim. Às vezes tu fala com uma pessoa, uns 2 dias depois a pessoa vem te falar um negócio, assim, tu já explicou para ela o que era e tal.
porque ela não estava nem aí, ela estava no WhatsApp, daí as pessoas não estão conseguindo sentar e conversar, né? E às vezes tu quer marcar, olha, eu gostaria de marcar presencial a reunião e tal. Não, vamos resolver aqui, vamos. Não tem, assim, as pessoas não. E aí, às vezes, às vezes eu mostro, não, mas eu falei isso. Aí dá print do que tu falou, tal dia eu falei isso. As pessoas não leem. Não leem Provas nem. do crime. Assim, É, exato, então a coisa tá braba, né? Eu acho que tá precisando muito, mais do que nunca a pessoa. Uma coisa não exclui a outra, gente. Eu acho que as pessoas têm que saber tudo de informática, saber programar, etc. Mas estão precisando de momentos leitura, estão precisando de momentos de assim que reaprender a ouvir, a processar a informação. Porque tem informação, mas não processaram a informação e às vezes estão repetindo. E isso aí eu acho que é esse exercício da leitura profunda e de ter encontros de ação, da pessoa respirar, ouvir, é bom para trabalhar o cérebro, senão as pessoas só não vão conseguir a compreensão, sabe? A gente está perdendo isso e eu acho que isso que a gente tem que treinar com os nossos filhos, porque senão daqui a pouco eles vão ser incapazes. A gente já está ficando incapaz. Me preocupa mais até a nossa geração, porque a geração deles já entrou nisso e sabe que tem essa deficiência, mas a gente não se dá conta que a gente tá criando uma deficiência pra gente. Então a gente não vai conseguir acessar nem o que era legal antigamente e nem o que vai ser legal no futuro, porque precisa de umas skills que a gente... isso é legal e até faz lembrar o que a gente comentou no nosso copo, né, da semana passada, sobre a biblioterapia. A gente tinha conversado um pouco. Eu acho que entra um pouco também nisso eu percebo assim que às vezes e lendo aqui um pouco mais sobre questão de terapia e tal, hoje em dia as pessoas se escondem muito atrás do digital, além do digital, né? Claro, rede social é uma coisa, mas o próprio celular, você ali ficar ali um escudo ali de você contra o mundo. Então, por exemplo, você não precisa mais ter uma interação com a pessoa, você não é mais forçado a chegar do lado de alguém e falar um oi, alguma coisa, porque você está olhando ali e você está parecendo ocupado, né? Então aí me fez até lembrar dessa questão de terapia e tal, e de como hoje em dia esse mundo digital transforma as pessoas assim, parece que é um negócio super assim, social, né? Mas no fundo às vezes esconde algumas coisas que depois precisam ser tratadas ali com um profissional, com uma terapia, e aí entra essa questão da leitura. Eu acho que muito mais que nem a Malu falou, assim, de você conseguir se concentrar em alguma coisa que não seja pegar e tá com alguma coisa digital, e daí isso é um treinamento que você faz com a sua cabeça. E aí, hoje em dia, acho que muitas das pessoas que perderam o hábito da leitura e tal, é pela facilidade que o digital te traz e pela dificuldade que você tem em se concentrar e se manter ali concentrado numa leitura. Mas assim, acho que a partir do momento que e a pessoa tem ali um pouquinho de força de vontade, eu acho que aí se a pessoa realmente quer, desliza e vai. Mas é difícil hoje em dia até para as crianças, a gente tentar ensinar um pouquinho mais da apreciação do que não é digital, né? Do que não é com tela e tal. Mas faz parte da nossa, não é da minha geração, mas faz parte das novas gerações e a gente tem com isso. É como a Malu falou também no outro episódio, né? É um treino, porque além de tudo, né? Além do hábito, é químico, né? Você vê muitas coisas de muita novidade, você fica liberando substâncias, né? Hormônios no seu corpo e isso vai te viciando mesmo. Então, o fato de você pegar uma coisa mais lenta, né? Não só fora da tela, né? Que a tela lê no celular, lê no Kindle, mas um texto longo, uma coisa mais lenta que não vai ficar o tempo todo te dando, né, estímulo, é um exercício que hoje em dia, né, todo mundo tem que fazer, a gente também está sujeito a isso. E a questão da interação, né, é engraçado mesmo essa questão, né, de rede social e ser social ou não social, porque não te prepara para a vida real, né? No celular, na rede social, além daquilo de você só mostrar o que você quer mostrar, você só vê o que a pessoa quer mostrar, né? Todo mundo é feliz e contente. Você só interage com quem você quer, porque a sua rede social só tem quem você quer e quando você quer. E na vida não é assim, né? Nem na rua, nem no trabalho, nem na família, né? A vida, todo o resto da sua vida não vai ser assim. Então, se você não estiver preparado para saber como lidar, vai ser difícil, né? A gente estava falando também que tem um livro que ela discute bem isso, que é a Marianne Wolf, ela é uma alfabetizadora e ela fala sobre esses limites do digital. É legal ler, eu acho, tanto para quem tem filhos, quanto para quem não tem,
que ela fala dessa necessidade que o cérebro tem de exercitar a leitura profunda, que uma coisa não exclui a outra. E as skills que o teu cérebro vai te dar, quando tudo que beneficia, que a leitura te beneficia, tanto de skills profissionais quanto skills como é que a gente fala assim, emocionais, né? Soft Então, assim, skills. que aí eu acho que entra muito a biblioterapia, porque tu precisa ter um emocional desenvolvido. Teu trabalho, seja qual for o teu trabalho, até o trabalho que tu faz na internet. E elas nunca se leu tanto, porque as pessoas leem muito, né? E muito rápido, o tweet, isso, aquilo. Mas a leitura profunda, o porquê que ela não pode ser abandonada, porque existem conexões cerebrais que a gente não pode perder, que foram que fizeram a gente evoluir tanto nos últimos anos. Porque se a gente for ver a leitura, historicamente, há quantos anos as pessoas leem, né? E há quantos anos leem tanto, né? Desde a leitura começou a se popularizar quando começaram a imprimir os textos, quando a igreja ali, depois da Idade Média, que daí não ficou, além de ter a impressão dos textos e ser mais rápido deles se proliferarem, também a igreja não era só a igreja que detinha aquele conhecimento. Então é muito recentemente que a gente perdeu que a gente ganhou esse tipo de skill, e isso desenvolveu tanto o nosso cérebro, que olha quantas coisas de tecnologia a gente já conseguiu nesses últimos tempos, e isso a gente vai perder, né? Não vamos perder uma ferramenta dessa. Então é bem legal, assim, eu gosto muito desse livro. Agora até tem outro livro dela, que é Proust and the Squid, que eu quero ler, porque daí ela faz textos de Proust também. E nesse livro é legal também, porque ela traz, cada capítulo é uma carta. E no início ela traz uma citação de algum clássico. E aí, tu vai adorar, Liliane, porque tem citação de literatura inglesa vitoriana, tem de tudo, assim. É muito legal. E ela fala da importância disso. Eu gosto de ler esse livro, eu acho que a gente tem que falar dele quando a gente fizer uns capítulos de biblioterapia, porque ela estimula algumas coisas que eu acho que precisam ser estimuladas de uma maneira bem real e bem atual. É umas coisas que valida muito do que as coisas que a gente acredita aqui. Ai, que horror. Não que a gente só tenha que ler coisas que validem o que a gente pensa, tá, gente? Mas, pra gente não ficar aqui 2 horas, vamos falar do último, né? Que também vai dar o que falar. O último capítulo da meta. Vamos falar do erro de tradução? Tem que falar um errinho de tradução aí. Qual capítulo que era? Peraí que eu não... eu anotei aqui. É no capítulo 13. A Malu, muito 13, observadora. Para quem tem essa versão, é a página 135. Isso. A Malu, muito observadora, percebeu que lá depois ela tá se vestindo ali, depois de mais uma sessão a última sessão deles de sexo. Aí ela tá lá se vestindo novamente, então ela coloca... e a Malu percebeu que ela procurou as meias entre o lençol, né? Os lençóis, e calçou as sandálias. E a Malu, muito observadora, perguntou se talvez ela usasse meia com sandália. Eu já fiquei assim, olha só, o cara já tem baita um apetite sexual por ela, e ela tá grávida e tal, e aí ela fala assim, senta, põe o vestido, encontra a meia e calça a sandália. Ela encontrou a meia entre os lençóis, que é normal, assim, né? Às vezes fica as coisas no meio dos lençóis. E aí eu perguntei, Tati, mas será que ela usa sandália com meia? E tipo, se o cara gosta dela mesmo usando sandália com meia, ele é realmente um tarado, né? Aí nós descobrimos que no original são a calcinha que ela tá procurando. Aí que ela pega e tá no original aqui. Então aí o tradutor aí, ou ele quis, acho que não, né? Não sei, às vezes esses erros passam mesmo, mas as primas estão aqui para pegar algumas coisas. Ou o tradutor gosta de mulher que usa sandália com meia. Pois a gente não pode falar, não, né? Tipo assim, eu falei da minha experiência, eu não gosto de sandália com meia, eu não me sairia para uma mulher que usa sandália com meia. É comum na Europa, né, Tati? Então, eu não vou falar muito, mas é muito comum aqui, então eu não posso criticar. É comum na Europa. Exatamente. Eu não vou criticar, não vou falar nada. Eu também não uso, mas... aqui... Mas aqui era verão. Eu acho que como é roupa de baixo, meia também é roupa de baixo, né? Lá embaixo. Passou. Verdade. Mas enfim, foi boa. Mostrou que a Malu tá lendo com extrema atenção aí.
Mas então, aí a Então gente. vamos sair da distração para ir para a polêmica do 15 e Vamos finalizar para. aqui. Uhum. 15 é curtinho, né? O Tem 15 é 5 bem, páginas. mas não, E aí eu E aí, comentei com as meninas que a opinião na internet, porque eu fui, assim que eu acabei de ler, eu dei um Google, né? Capítulo 15 enclausurado, para ver se estava tendo alguma super polêmica, né? Porque ele aborda vários assuntos, assim, né? Bem polêmicos. Uhum. E aí o máximo que eu achei foi uma pessoa dizendo, capítulo 15 totalmente dispensável, poderia nem existir. Assim, para trama, realmente ele não acontece nada, mas a quantidade de assunto que ele joga, né, na sua cara, assim, você fica sem pano Sim. para manga, né? Vamos começar numerando aqui. Ele fala sobre questão de gênero, quando ele está discutindo se que as pessoas não falam mais que é uma pessoa, né, que assim, a questão não é uma pessoa que vai nascer, ou é uma menina ou é um menino. E aí ele até faz um negócio, uma comparação com o Ford, né, quando fazia os carros que tinha que falar que todos seriam pretos, né, seriam todos iguais para classificar, era mais fácil para ter só um ou dois tipos. E aí questão de ser complexo, né? Eu acho engraçado que ele coloca umas coisas assim, ele consegue, ele tá fazendo um humor ali, uma sátira, né? Um negócio mais meio fino assim, porque não é descaradamente, não é aquele negócio que o cara joga na tua cara e fala assim, tá vendo? Não é aquele discurso, mas ele coloca ali, é um negócio que você lê e você fala, mas não é extremamente, não é aberto, assim, né? Que te joga na cara uma questão, assim. Eu achei muito legal do jeito que ele aborda. Porque Nesse realmente. início do gênero, É, eu achei isso também, Tati. Ele não botou a opinião dele, né? Ele botou aqui uma pergunta, né? uhum, E me lembrou muito, não sei se vocês veem isso, né? Mas muito coisa de blogueira, não blogueira também. E, gente, com todo respeito, cada um faz o que quer, né? Mas ele bota aqui, né? Pra mim, isso era uma coisa mais recente, né? Quando ele põe, né? Você não fala nasceu é uma pessoa, você fala é uhum, menino ou menina, rosa ou azul. Aí me lembrou muito essa revelação, né? Que uhum. eu tenho uma opinião muito particular a respeito disso, mas deixa quieto. E aí ele bota, né? 2 sexos apenas. Fiquei desapontado. Se os corpos, as mentes e os destinos humanos são tão complexos, se temos mais liberdade do que qualquer outro mamífero, por que limitar o espectro de possibilidades, né? Mas ele só joga, assim, né? Ele joga. Durmam aí durmam com essa. Fui eu indo dormir com essa. o problema. Pode falar, Malu. Eu ia falar do camarãozinho, que é camarão, ele traduz como. É, Camarão, ele quer dizer. Não, o problemático passa a ser quando ele compara a escolha do gênero com a escolha entre ser ou não assassino. Que ele diz, minha mãe escolheu Isso, fingir que ela exatamente. não é assassina, apesar de ter matado. Esse eu acho que é o problemático, mas o resto eu acho bem interessante o jeito que ele joga tudo, assim. E ele até fala num determinado momento, né? O sarcasmo não cai bem num ser não nascido, Sim. porque ele tá falando tudo com sarcasmo. Porque E tem ele está umas falando frases. a questão de identidade, né? De você se identificar com uma coisa, seja já gênero ou não, ou qualquer outra coisa. Essa questão de se identificar, e aí ele coloca que a mãe dele, ela não se identifica como assassina. Então ele tá ali, ele tá ao mesmo momento ali puxando o negócio e fala assim, tá falando que então ela, e eu não sei se eu anotei aqui na minha leitura, mas eu não sei, me pareceu um pouquinho que quando ele fala que ela quase acredita que ela não tem nada a ver e que isso aí não é culpa dela e não sei o que, e me lembrou um pouquinho de coisa de fake news, assim, que tudo para ela ali na cabeça dela, na construção que ela faz, que ela não se identifica e tal, para ela ali ela não é assassina e nem é culpada pelo que aconteceu. E aí até coloquei uma anotação aqui, será que ele está fazendo uma referência a fake news, né? Essa questão de tanta coisa assim, de ser jogada e assim, que a gente vive num mundo aqui, num momento que tem muita coisa e as pessoas realmente acreditam em trocentas mil coisas que às vezes a gente fala, da onde, né, como, mas essa questão é atual e eu fiquei pensando, será que ele também também quis falar de fake news, mas não deu o nome ali? Talvez sim, eu não sei pela data que era, se era é, tão evidente, mas acho que um pouco sim. acho que fake news, não a brasileira, né? Mas o outro lá que não se deve ser nomeado. Uhum. Foi um pouquinho depois disso, mas não quer dizer que não tinha nessa época sem esse nome, né? Exato. Então, E ele fala muito da questão, acho, da universidade. Ele faz um pouco de crítica quando ele fala que num campus ele vai estudar e aí vai ver filmes de cachorrinhos fazendo travessuras, um emendado no outro.
a vida intelectual, tipo, agora a vida intelectual se resumiu nisso. E aí também ele traz a questão, que eu acho que foi um caso concreto da época, que cancelaram um reitor de universidade por ele não ter aceito determinados gêneros, né? Ele fala ali, eu quero que a universidade que eu for acolha todas as possibilidades de gênero que eu tenho. E se ela não fizer isso, eu vou exigir que o reitor peça demissão. Eu vou chorar no ombro, vou chorar e o reitor peça demissão. Então, assim, um pouco disso, né? Porque eu acho que hoje em dia até já apareceram mais casos e as universidades estão tomando mais, assim, como é que a gente diz assim, partido de uma coisa ou da outra, se colocando, se posicionando em relação a isso. Mas até chegar nisso tinha muito disso, assim. Às vezes um reitor repudiava totalmente isso de escolha de gênero. Existem X gêneros e aqui eu vou fazer os banheiros de X forma ou de tal forma. E aí ele era cancelado na hora, sem ter chance, assim, tipo, ele poderia ter um currículo maravilhoso e tal, mas se ele não sabia abordar essas questões que são da agenda de hoje, atual, né? Não tem como não abordar da forma mais, não digo nem politicamente correta, mas da forma mais correta mesmo, considerada mais correta pela grande maioria das pessoas, o cara já era cancelado, né? E aí eu acho que isso ele traz acho que isso teve um caso concreto e por isso que ele trouxe ali que o feto ia exigir disso, sem fazer qualquer julgamento do que é o certo, do que é o errado. Eu acho que as questões não podem ser abordadas em 5 minutos. Acho que isso é um papo por um podcast. E acho que, graças a Deus, desde 2016 se evoluiu bastante. Acho que ainda tem muito que ser falado, forte, mas não é um assunto que a gente sabe que é preto no branco. Uma coisa que tem que ser acolhida, que tem que ser estudada e que tem que ser achado soluções. E eu acho que o ambiente universitário é um lugar que se exige mais, porque, teoricamente, é onde estão sendo educados os jovens. Eu achei Só interessante. um adendo. Páginas, um monte de coisa, né? Só um adendo antes de continuar. Quando eu falei aquele que não deve ser nomeado, não é o nosso, é o americano, porque eu acho que eu comentei no primeiro ou no segundo, né, que o McKeown, quando fala desse livro, na época ele estava fazendo crítica ao Brexit e ao Trump. Foi muito R na frase. Crítica ao Brexit, a votação do Brexit e do Trump. Não é difícil. Não deve ser nomeado porque é até difícil falar esse nome. Foi por isso, na verdade. Sim, ele faz críticas, até no livro que a gente já passado, A Barata, ele faz abertamente críticas, tanto ao Brexit quanto ao aquele que não deve ser nomeado. Eu acho que a Barata é até uma forma, porque aqui, principalmente nesse capítulo 15, a gente fica com aí entra aquela questão, né? O autor, ele só está colocando as coisas ou é a forma como ele pensa? E eu acho que muita gente que lê esse capítulo 15 pensa que essa é a forma como o Eamon McKeown se posiciona em relação à questão de gênero. Eu, pessoalmente, acho que não, mas como eu disse, isso dá muita pano para manga. E na Barata, ele desenvolve bem. Aí ele se posiciona bem politicamente, faz uma crítica enorme até pelo nome, aquele cara parecia mesmo uma barata branca, né? Aquele primeiro-ministro. Então ele faz uma crítica enorme a ele e ao Brexit. Ele é a favor da abertura, né? Então ali ele desenvolve bem. Então quem ficou incomodado com alguma opinião dele no capítulo 15, leia a Barata, que a Barata é curtinho e aí ele vê. E quem gosta dessa parte política, da posicionamento político, de saber o posicionamento político do autor, leia ali que daí mostra mais. Antes de se revoltar contra o Ian McKeown, leia a Barata. Aí eu não sei, eu vou até dar um chute aqui porque a gente comentou no outro vídeo que a Ali, que já está participando com a gente da leitura, mas já acabou o livro, né? E ela comentou que não gostou, a gente aguarda ainda a finalização para saber por que não. Mas eu já fiquei pensando assim, Ali é uma leitora que está acostumada a ler livros com mais conteúdo e tal, assim, eu fiquei pensando, às vezes é porque a gente lê um livro desse, contemporâneo, e ali, se você for ver, os personagens não são psicologicamente desenvolvidos, a história não é aquela super história que te, assim, claro, prende, assim, porque a gente, mas são esses fatores, essas coisas que ele vai colocando, para mim, que está fazendo o livro se tornar interessante. Não é pela história, não é pelos personagens em si,
né? Mas é também pelas referências que ele faz, que dá para você sacar a referência que ele faz com Hamlet e tal, e com as coisas contemporâneas. Então, acho que o legal dele mesmo ali é lidar com essas questões, colocando ali numa narrativa, numa história meio banal ali, né? E colocando colocando essas questões que fazem a gente pensar, porque se for pensar assim, a super história, muito legal, isso aqui é um livrinho curtinho, assim, que, né, você não fala assim, talvez a história se pela história em si, o capítulo 15 não precisaria existir, né, mas ele existe porque tem um porquê dele. Vamos aguardar, e eu estou curiosa para terminar o meu. Eu acho que também ele jogou várias sementinhas da Discord, assim, para. Eu gostei dessa última meia página, de Val, né? Claude não sabe que é um imbecil. Se você é um imbecil, como pode saber? Aí no fim ele ainda joga, né? Os inimigos do iluminismo dirão que ele é a corporificação do seu espírito. Bobagem. Mas sei o que eles desejariam dizer com isso. Eu acho tudo isso que você falou, Tati. Depois eu até fiquei pensando agora que você falou se ali não teria gostado por achar que é a opinião dele, mas eu acho que o jeito que ela falou foi que não, né? Foi que foi um livrinho ok. Então talvez seja mais a sua suspeita. Vamos ver. Então, no próximo vídeo a gente já vai descobrir. Vamos descobrir o final do livro, vamos descobrir algumas outras coisas e questionar outras também, que nem a gente questionou. Então, lembrando vocês para mais uma vez ativar o sininho, assinar o nosso canal e receber as notificações. E para a próxima leitura a gente encerra o livro, faz uma discussão geral e aguardamos todos nos comentários para a opinião de vocês sobre o que a gente conversou hoje. E se vocês estão fazendo a leitura, eu vou falar de novo, eu falo normalmente no outro vídeo, mas se você não leu o livro ainda, a gente já deu muito spoiler, mas ainda dá tempo de ler e alcançar a gente, porque o livro não é tão grande. E é um livro bom. Aparentemente, estamos todas gostando. E não se esqueçam, Rei Lear em julho. Já pode entrar no grupo, tá aqui na descrição, e a gente vai botar todas as informações lá no Telegram, como sempre. Participem, chamem mais gente para participar com a gente também. Até a próxima. Beijo.